CBLOL, vem com a gente, faz barulho, Ibirapuera. A galera tá fazendo muito barulho por aqui já. Quando a gente assumiu o compromisso de entrar no LoL, a gente sabia que era uma construção de anos, né? Pra gente era muito importante continuar validando a Loud como uma organização de esportes forte, né? Potente. Olha, o novo CT tá muito bacana. O intuito da gente é dar o máximo de suporte possível para os jogadores e deixar eles o mais confortável possível para que eles foquem 100% nos treinos e deem o melhor de si e a gente tenha um melhor desempenho possível na competição. Quem nunca jogou uma partida de LoLzinho, né? Quem nunca baixou pra jogar, então eu conhecia o game, porém nada perto do competitivo. Eu tinha assistido um outro jogo do CBLOL nos anos anteriores, mas nunca tinha parado pra olhar realmente os melhores jogadores, como é que era uma staff. O CBLOL já rolava no formato aí de campeonato há muito tempo e estava começando o formato de franquia. Então a gente pensou que seria uma boa janela entrar e participar nesse momento, chegar num dos cenários mais consolidados do mundo dos esportes eletrônicos. E o League of Legends no Brasil é extremamente popular e querido pelo pessoal. Então a Loud também estava buscando um novo nicho, uma nova audiência para a gente poder impactar com o nosso trabalho. Então eu comecei a jogar LoL lá em 2013 e desde o começo eu nunca tinha uma role que eu jogava, uma lane. Eu sempre jogava o que dava. Eu percebi que quando eu jogava de suporte eu ganhava mais jogos, solo kill. Então acabou que falei, quero subir, então vou focar em um só, eu escolhi suporte e acabou que eu consegui subir. E acho que suporte é uma rolezinha meio ingrata, assim, pro público, assim, porque você não consegue ver tudo que ele fala, porque muita coisa é comunicação, aí o público não tem acesso, etc. Mas é uma role que eu gosto de jogar, então, não importa muito de não ter tanto reconhecimento assim. A gente não queria entrar no LoL para ser, mais do mesmo, mais um time. E a gente queria trazer a nossa cara pro LoL, né? No meio disso tudo acaba gerando alguns conflitos, né? Alguns embates de opinião, seja da audiência acostumada com o LoL tradicional, da audiência da Loud acostumada com outros jogos, com outros influenciadores. Então esse confronto aí, ao mesmo tempo que, foi desafiador, foi muito legal de ver. E com isso a gente aprendeu muito para adaptar e chegar aí na mistura ideal, vamos dizer assim. Hello guys, my name is Finn Lucas Salomon, also known as Don Arts. I'm playing jungle for the team Loud. Before I went to Brazil, I actually haven't heard of Loud, but when I got talking to some people about the Brazilian scene, and they were telling me about the Loud organization and the Loud effect, and yeah, I got to experience that firsthand. Yeah, since I've been in Brazil now for a couple of days, I must say that I really like it here. All the people that I've got to know and all my teammates, everyone in Loud is super nice and super welcoming. Tinha monte de minion, eu acho que ele queria falar pra limpar o wave, tá ligado? Pra puxar o wave. Aí ele, limpa! Aí a gente limpa o quê? Os cria, limpa os cria! When I know limpa, it's what I say when I clean my jungle, I think. I'm trying to pick up as much Portuguese as I can. So some Portuguese that you guys have taught me is O Pai Tá On and Fazoel. São mais ou menos 10h15 da manhã. Hoje é o Media Day aqui na Loud. Tá curtindo as fotos? Nós já tá acostumado já com essa tia aí, né? E aí, galera? Como é que vocês estão? E aí, sabe? Meu nome é Diego Brenice, eu sou o reserva do Steel da Cadre. Cara, eu sou novo nisso, então eu tô achando legal pra caramba. Eu tô com um pouco de vergonha, mas... Você entrou pra Loud, daqui a pouco isso aí... Pois é. Não dá um mês e vai passar essa vergonha. Vai ser massa. But basically this is
the skeleton of our daily activities. At 12 to 12:30, you guys have to go to lunch. That's not even a discussion. You guys have to go to lunch so you guys can eat and digest before the first game of the day. We are probably going to let you guys just play solo queue and get a short VOD review. I don't think that's on me. Yeah, 2 minutes for her. I'll recall, guys. It's the fourth time they use 2 globals on you guys. Stop going to the side. Group up mid, just respawn side and push and go from there. So they don't have a TP or global advantage. Okay? We all came here today to win, like we always do. So let's do our best. Let's do our best to win. They will try Divers probably. Yeah, Alistar has flash. Against goals. Can you go... Hit Alistar, maybe. Hit Alistar. Okay, not fair. Loud vence o jogo! Bom, nossos jogos nesse último final de semana estão um certo alívio pra gente, porque é sempre bom começar assim com vitória. A gente começou bem, é só a gente continuar no caminho certo. Na minha vida, eu levo muitas coisas, como por exemplo, falar pouco e tentar fazer mais, mostrar o resultado, né? Porque falar qualquer um pode falar. E uma outra coisa é a dedicação, cara. Então, hoje a gente tá na alta, a gente conseguiu construir um projeto de conteúdo absurdo que nunca teve no Brasil. A gente conseguiu um resultado no competitivo que poucas vezes organizações tiveram no Brasil no mesmo ano. A gente tá se provando que consegue fazer cada vez mais e mais. Fala, rapaziada, essa semana foi um pouco diferente pra mim. Eu tô mudando agora pra lá no CBLOL, você treinar com eles essa semana. Eu tô bem empolgado aí pra minha estreia no CBLOL. Peguei a galinha, Pode ir. Pegou a liga. Eu tenho uma lanterna, tá? Vamos ali, pode fechar. A principal mudança que teve com a entrada do meu kill, ele deu uma agressividade no começo do jogo que eu acho que a gente tava pecando. Só tem um jeito da gente melhorar, tá ligado? É realmente focando no treino, juntando todo mundo como time. E foi o que a gente fez, a semana de treino já foi muito melhor. O nosso foco vai ser sempre playoff, porque no playoff que os times grandes, os times bons se mostram. Tá certo? Esse cara foi aqui? Esse passo pra trás é só pra, tipo, o nego ficar na minha frente, tipo. Eu voltei, isso não mudou nada, literalmente nada. Não, tô perguntando, calma. Se fosse o Jake Love, ele ia fazer a mesma coisa que tu? Não. Eu não cheguei e falei, olha essa merda que você fez. Não, você falou, esse cara jogando. Eu falei, tá certo esse cara jogando? Eu perguntei. Eu tô ponderando. Ah, eu tava jogando consciente Tá hoje. bom. Mano, nós temos a minha confiança, vocês sabem disso. Hoje a gente vai sair na frente dos caras, por esse grupo que a gente tem. Preste atenção nesse level 1. Cara, level 3, destaque das waves do level 3, cara. Coordena isso, o jungle deles pode estar lá. Bota aí, para. É bala, só bala. Tá bom? Sai a lanterna. Dá a lanterna pro Dicas. Tá bom, Pode ir Loud manda o atropelaude pra cima da PEN! Vitória da Loud é 2-0. E a Loud está implacável até agora. Vamos pro terceiro jogo porque tá valendo! Eu tô bem low, velho. Tô fazendo break, tô muito alto aqui, velho. A PEN Game vem pro Ace da lá! E parece que a PEN sim, chefe, vai conseguir o reverse sweep. Cara, sobre o reverse sweep que a gente deu na Loud aí tempos atrás, é uma coisa meio inusitada assim de acontecer, é muito difícil você voltar numa série 0-2-0, 0-2 no caso que você tá perdendo. E querendo ou não, o nosso time, quando a gente deu o reverse sweep, era um time muito mais experiente do que o da PEN agora. Tinha o robô. Salve, rapaziada, meu nome é Gustavo Hayashi, eu sou N1 e eu vou exercer a função de Jungle Academy. Pra galera que vai começar a me acompanhar aí agora, eu tenho muito a agradecer pelo fato de ser uma das maiores torcidas do Brasil e eu espero que vocês sempre me apoiem porque eu sempre vou dar meu máximo por vocês. A gente vinha tendo problemas de coordenação, isso é algo que estava muito evidente na reta final da fase de grupos. E muitos desses problemas, na verdade, estavam vindo das lanes, na real. Então a troca do Milkyou não foi necessariamente na jungle. A grande questão foi, a gente precisava mudar pontos de comunicação e pontos de coordenação. E quando a gente comparou dentro do nosso Academy, os jogadores, como eles estavam performando, faria mais sentido a troca pelo Enel, pela forma que o Enel comunica e a forma que o Enel coordena dentro do Academy. Minha ação quando me falaram que eu não iria jogar os
os playoffs, né, com o time do CBLOL, eu aceitei de boa, porque eu mesmo não estava muito confortável jogando com o time, tinha que ter alguma mudança, podia ser eu, podia ser o top, podia ser o mid, podia ser qualquer outra lane, eu aceitei numa boa, foi tranquilo pra mim. Você acabou de ir no bot e já tá resetando. A wave do topside tá entrando, tá ligado? Não existe perfeição, cara, em nenhum esporte do mundo. Eu não vou cobrar a perfeição de vocês. Eu vou cobrar que vocês não deixem esse cara aqui no lado fraco do mapa dele farmar, mano. Entra essa porra rápido. Puxa sua wave com velocidade. E engloba o mid, mano. Já não fecha nesse cara não, Celso. Porra! Vamos à arena, vamos ao confronto entre Rensga e Loud. Pode chegar, Caio. Vai lá e tentar. Vai saindo? Pode vir matar essa Irelia de novo, viu, velho? Tem TP aqui. Eu tenho TP, mano, eu acho que é bom. Vamos ser essa ali, acho que até a gente vai. Já vem pra execução desse barão. Vamos ver se a Loud vai tentar contestar esse objetivo. É complicado. Tá lá, meus amigos! É o Ace Summoner Drift! A Rensga vem com tudo! A gente vai ter que usar pressão de volta pra entrar a visão nesse cara, vou fightar com ele dentro da jungle dele, tá ligado? Se deixar ele passar no rio, deixar eles serem proativos, é quando eles estão com muita confiança. Rensga contra o time da Loud, tá 1-0 pra Rensga, é uma melhor de 5. A Zoe pode subir, pode ter pato também. Olha, sim. Boa. Leona fechou. Tá. Morreu? Boa. Tô vindo aqui, mano, tô vindo aqui. O Kong tá top, velho. Zoe bot, pulando os caras aqui, pulando os caras. Tira eles ao meio. Não fizeram o dragão, não se defenderam, não conseguiram abates, já estão atrás do ouro. Exatamente, porque agora a equipe da Rensga tem condições de ditar o ritmo do jogo. A Loud não aproveitou tão bem assim quando eles poderiam estar fazendo isso, principalmente pela vantagem, pela força desse Jace, e vem pra briga a equipe da Loud. Summoner's Rift no terceiro, que pode ser o último confronto entre Rensga e Loud. A Loud precisa desesperadamente de uma vitória para manter vivo o sonho de chegar na semifinal. Jogou no treino, mano. A gente perdeu, velho. Jogo lento, velho, devagar, velho. Os caras dão toda a informação pra gente e a gente não fez nada com isso. Então é esperado. Eu só quero só que vocês pensem em uma parada, que é assim, se vocês jogaram de forma agressiva e rápida a semana inteira, não dá pra meter uma marcha lenta no jogo decisivo. Olha, participar da Loud pra mim esse ano foi realmente uma coisa totalmente diferente, totalmente nova. Foi uma experiência inexplicável. Óbvio que a gente veio pra ser campeão, mas eu acho que nos dois splits, principalmente no segundo, a gente deixou a desejar um pouco em nível. Acabou rolando umas conversas dos dois lados, os dois lados estavam insatisfeitos com algumas coisas e infelizmente não rolou da gente conseguir se acertar. Eu espero que a torcida da Loud principalmente continue tendo um carinho por mim. E como uma despedida, eu quero agradecer principalmente ao Dudão. Foi um cara que fechou comigo, mano, desde o começo. Peraí. É um cara que me ajudou mesmo nesse meio tempo que a gente estava tentando se acertar. Foi um cara que me ajudou muito também nesse momento difícil que a gente teve. Então, eu queria agradecer muito a ele. Mas, no geral, eu agradeço todo o meu time, toda a staff, todos os jogadores. Como eu disse, foi uma experiência totalmente diferente e nova, que me cresceu muito como pessoa, muito como profissional. E eu vou ser eternamente grato por isso. O que é ser Loud da... Praticamente um ano atrás perguntei o que ia ser Loud. E tu me pergunta se é verdade o que estão dizendo. Menos conteúdo, foco competitivo, maturidade. Cadê essa Loud? Será o que eles estão fazendo, né não? Meu nome é Leonardo Alves de Souza, tenho 23 anos, sou conhecido como Robô, jogo LoL desde 2012, a metade de 2012. E profissionalmente desde o finalzinho de 2015. Comecei ali no final de 2015. Já fui campeão 3 vezes do CBLOL e estou em busca aí de mais títulos. Meu nome é Thiago, sou mais conhecido como Tinoz e sou o novo mid laner da Loud. Vi o quanto a organização cresceu nos últimos anos, é uma organização nova
E eu vi que agora eles estavam entrando muito forte no competitivo, então é algo que com certeza me chamou a atenção, porque querendo ou não, independente de números e tudo mais, redes sociais, eu sempre joguei pra vencer. Tirou os 24 anos, moro em São Paulo. É Tinder, é DFPN. Entendi. Pode chamar de Tim, Tinos, Thiago Sartori, Thiago, tem vários nomes. E é isso, tamo junto. Já sou robô. Tenho kit raid, tá? E aí, mano? Mentira. Eu sou um cara que eu sou bem direto, então às vezes pode ser que eu seja um pouco mais grosso do que o necessário. Então, se isso acontecer se isso acontecer e vocês estiverem se sentindo incomodados, podem me falar que eu paro. Ou se vocês não gostarem do jeito que eu falo, também podem falar que eu tento mudar. Acho que eu estou trabalhando nisso há um tempo já. E é isso, pode falar comigo de qualquer jeito que eu não ligo não. Se eu ficar puto na hora vai dar 2 minutos, 3 minutos já tô de boa. Eu não guardo rancor de nada e é isso. Se eu tiver muito puto com alguém, não leva o pessoal também, porque pode acontecer. Eu acho que não vai acontecer, mas nunca sabe. Eu achei que a Loud sempre teve potencial muito bom, e uma estrutura muito boa. Vendo hoje aqui, eu só atesto o que eu já pensava antes. Eu não acompanhei, mas eu acho que o potencial de evolução da Loud é muito grande, com toda a organização, todo o tamanho da organização. Eu acho que o time e o Robô, eles são jogadores bem agressivos, eles são jogadores que estão sempre tentando propor coisas. Eu trabalhei com o Robô em 2019 no Flamengo. Quando eu encontrei ele no Internacional nesse ano, a gente treinou contra eles, então, e o time também, claro. Então, estou bem contente de poder estar trabalhando com eles finalmente, de poder ver como eles pensam, de poder realmente entender qual é o que está por trás da linha de raciocínio deles e ajudá-los ao máximo a atingir o maior potencial que eles conseguirem. Sou o Sami, meu nome é Maior, sou atual head coach da Academy. Quando vocês precisarem, a gente está à disposição. Meu nome é Rafael, fui estratégia coach no ano passado, quero no ano que vem estar desempenhando o mesmo papel. Bom, meu nome é Arthur, sou psicólogo. Eu acho que eu estou aqui para garantir, eu sei que a gente não pode garantir saúde mental, mas para deixar os meninos com uma saúde mental estável e para trabalhar a performance. Meu nome é Levis e para ano que vem eu vou estar assumindo como coordenador do LoL. Meu nome é Marcos, mas estou chamado de Marquinhos. Eu cuido da parte total de dados, assim, de relatórios semanais, da estrutura de dados do dia a dia mesmo. Meu trabalho é basicamente os primeiros 7 minutos e meio de jogo. Eu sou o Lucas Oga e a minha ideia pro split que vem, acho que até o Lula comentou com você, eu estou montando um sistema de análise de performance dos jogadores. Bom, meu nome é Gabriel, eu já estou há alguns anos trabalhando como coach. A minha ideia sobre essa conversa é a gente definir um pouco como a gente vai querer trabalhar. E eu também quero entender qual é a função de cada um hoje e quais capacidades vocês têm, porque a gente tem que ser o mais eficiente possível. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, então eu preciso muito da colaboração de todo mundo, mas acima de tudo, de dedicação. Estou vendo que tem muitas pessoas bem capacitadas, então acho que de modo geral é mais a gente se entender. Eu exijo muito, né? E isso eu não digo pra mim. Eu exijo muito de mim, mas eu queria que vocês exigissem muito de vocês também. Feel the cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard and believe that tomorrow will be better. Give it time. Caraca, ficou brabo aqui, mano. Será que aqui tu entra os times e já vem pegando a câmera? Então assim, Será bolado. Que e eu tive aqui. Sim! Brabo, hein, mano. Não tá feliz pra ele não, né? Moleque, tu vê o cara jogando, tu vê os caras na setinha, pô. Got a little blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain. Atendeu fácil, né? É bom, vamos isolar o robô, que ele espreita já o cara. O robô tá ganhando sozinho? O programa tá sem ult já. Mas vai ter regra de 1 minuto também, né? Se era já era bom. Sem ult não, sem ult, é boa fight, é boa fight. Mostra bem. O robô tirou o X-Al, eu tirei a Caitlyn, só que eu queria tirar a Kali, mas não achei. Eu tirei a Kali, não sabia que eu tava em cima dele. Olha lá, peguei. O trabalho psicológico ele é essencial numa equipe de esportes. Eu acho que quando a gente está falando de alta performance, qualquer detalhe vai ser extremamente importante, porque não existe uma grande diferença mecânica, assim, um gap tão grande. Então,
esses detalhes, entre algumas aspas, né, eles vão fazer muita diferença em séries pegadas, em finais, em jogos no geral. Desde o começo, o intuito realmente foi trabalhar com jogadores individualmente, com que eles consigam atingir certas coisas dentro do jogo. Foi migrando, trabalhando mais com mid laner, a gente foi trocando isso, fui trabalhando mais com bot, baseado em necessidade, né? Muitas coisas aconteceram para a gente começar a ficar constante. Existiram algumas coisas ao longo do split que fizeram, acho que até chegar no ponto da chavinha, né, virar. Só queria falar só pra gente jogar nosso jogo e sem medo de errar, se a gente errar a gente aprende pra próximo e é isso. E vamos pra cima. E vamos jogar nosso jogo, pelo amor de Deus, que a gente viu, né? Precisar de ajuda é só chamar qualquer um que a gente vai ajudar, se não souber o que tá fazendo, só perguntar que a gente vai tentar ajudar também. E é isso, mano. Confia. A gente tá preparado, a gente treinou bastante. E bora, mano, sem medo. Sem medo então? Eu grito aqui. Qual que é o grito? Qual que é? Sem medo, sem medo. 1, 2, 3, vou lá. Ah, tá. Ele vai dar primeiro e depois fala 2, 3. Se ficar cringe, a gente vai melhorando. Não, vai ficar. Sem medo! 1, 2, 3, vou lá! Bom. Foi tão cringe quanto eu esperava. Foi sim, foi de boa. Bom, nossa line no primeiro split, acho que a gente era bem amigo, pra ser sincero, fora de jogo. A gente se dava bem e tal, só que quando entrava pra parte profissional, pra parte de jogador dentro do jogo, a gente nunca conseguiu se alinhar muito bem. As ideias de como jogar o jogo, de como o time vai reagir a algumas situações dentro do jogo, então isso dificultou bastante nosso jeito de jogar, nosso estilo de jogo no primeiro split, e acho que por isso que deu errado, mas em questão fora de jogo eu diria que a gente era bem amigo. Entrada do time do robô, são duas pessoas bem de boa de se lidar. O robô é um pouco mais esquentadinho, mas tipo, é suave isso, a gente entende. No final todo mundo quer ganhar, então se a gente tá discutindo, significa que a gente se importa e que a gente quer evoluir. Então, eu acho que a Loud também agora é uma organização muito mais madura, porque antes ela não conhecia como funcionava o LoL, porque era bem diferente do Free Fire. Então nesse ano ela já sabe como as coisas funcionam, então com isso fica bem mais fácil jogar na Loud. Bom, acho que independente desse jogo, independente do tempo que a gente tem que ganhar, só depende da gente. No fim, ainda tem o último resultado do jogo da PEN. O nosso draft está bem pro que a gente quer fazer no jogo. A gente tá com uma ideia legal. É isso, vamos aí, Vamos, pessoal. Pra cima dos caras, hein? Bora fazer o nosso. Sem medo! 1, 2, 3, vamos! Vem com a gente porque tá valendo! Vai lá ver, robô. Não sei onde tá o Silas, robô. Fodeu, vamos daí lá pra Puxa a mim, fu. De boa, tem 2 minions. De olho na Loud, de olho no que vai querer emplacar o Tide, como ele vai jogar esse early game, pra quem que ele vai dar seu foco e o team principalmente. Eu vejo muita responsabilidade nessa área de impor o ritmo. Espera os caras pegar passar, não? Puxa pra cá. Você ficar na side ou você Sim, dá pra sair. Eu saio do game, Só pronto. O jogo não para, meus amigos! A pressão vai ficando gigantesca, quem vai levar melhor é Loud, é Risga, é Loud, é Risga, é Loud, é Risga, e vai ser Loud! Aqui sou eu, porra! Esse Loud que vai pra vitória! Esse jogo foi divertido, né? Ai, que bosta, caralho! Esse jogo acaba muito rápido, velho. Cara, acho que o jogo foi bom. Demorou um pouco mais o jogo, a gente tomou decisões duvidosas pra tentar acabar o jogo antes dos 29 minutos que a gente precisava pra só depender da gente. E acabou que a gente tomou uns pick-offs, eu morri bastante também sem precisar. E acabou dificultando um pouco o jogo e a gente ganhou, mas a gente depende agora de outro time, a gente depende da Red ganhar da PEN pra gente classificar. Agora não depende mais da gente, já foi, não tem mais o que fazer, e é isso, vamos que vamos. Já tem mais uma bate, sobrou somente o eles por ali, e vem mais uma para no limite da... meus amigos, a PEN tá garantida e a Loud dá adeus ao sonho de playoffs. Com isso, uma nova história se inicia para esses 6 times que se classificaram. Cara, quando eu fiquei fora dos playoffs, realmente eu fiquei bem pra baixo. Acho que
nunca tinha acontecido na minha carreira e aconteceu a primeira vez, eu não sabia muito como reagir. Eu demorei bastante para entender realmente que eu tinha ficado fora de playoffs depois de anos jogando. Não me arrependi de ter vindo para lá, não me arrependi de ter saído do meu antigo time. Acho que tudo é um aprendizado. Acho que se não fosse o primeiro split eu não teria sido campeão agora, provavelmente. Aprendi muitas coisas, evolui muito como pessoa, então sou muito agradecido ainda a tudo que aconteceu. Qual é o tamanho brasileiro dessa? 처음에는 그 플레이 스타일 다른 선수들한테 맞추는 게 조금 힘들었어요. 왜냐면 제가 다른 팀에서 이렇게 보는 선수들이고 원래 그 로보랑 틴이랑 페어스는 원래 있던 친구고 원딜도 아카데미였지만 그래도 여기 팀이었으니까 제가 맞춰야겠다고 생각을 해서 맞추려고 많이 노력을 했는데 스플릿 1 때 제가 캐리롤을 맡고 제가 캐리를 해야 되는 상황이었는데 이제 스플릿 2 여기 와가지고 이게 다 모든 선수들이 다 캐리를 할 수 있으니까 이제 팀 컴프 좀 맞추는 쪽으로 하고 그런 식으로 하면서 좀 어려웠던 게 좀 편해진 것 같아요. Sou o primeiro coreano da Loud, eu vim aqui para poder me provar e mostrar minha habilidade. Sim. Na parte que você fala, tipo assim, eu vi boatos que a Loud quer contratar um novo coreano. Esse cara aqui. E aí você pode estar meio tipo assim, esse cara aqui, tá ligado? E aí você segue pro seu lugar. Continuando falando com a câmera. Quando você olhar pra ele, você pode estar sempre meio tipo assim, quem é esse maluco? Esse lugar é meu, uma parada assim. Vocês meio que estão numa rivalidade. So, okay, welcome to Loud. And give you a shirt and get off the video. Just this. I get it. You know? Ouvi uns boatos que a Loud tá querendo contratar um outro coreano, que é esse cara aqui. E eu, por ter sido o primeiro coreano da Loud, vim aqui para poder representar e ganhar dele para poder mostrar minha habilidade como o primeiro coreano da organização. Tá bom, cara. Seja bem-vindo à Loud. 그냥 다른 게임 하거나 거의 모든 시간 그냥 아무것도 안 하고 핸드폰 보는 것 같아요. 유튜브로 그냥 다른 리그 볼 때도 있고 그냥 강아지, 고양이 영상 볼 때도 많고 거의 모든 시간 이렇게 보내고 있어요. Cara, minha adaptação com o Croc, na minha visão, foi muito boa. A gente teve muitas discussões, só que eu sou um cara que eu gosto bastante de discussão, que é onde eu aprendo, particularmente falando. Então, toda vez que eu falava alguma coisa pra ele me rebatia, ou ele falava comigo, eu rebatia ele, sempre tava aprendendo ou buscando aprender. Também gostei muito dele, que ele não é um cara que leva as coisas pro pessoal. Eu sou um cara que às vezes sou um pouco explosivo demais e acabo falando coisas que às vezes não são tão agradáveis de se ouvir. Mas acho que ele entendeu isso também, ele nunca levou pro pessoal, por mais que a gente tivesse discussões, a gente sempre teve de boa um com o outro. Eu e ele, a gente abriu mão de muitas coisas que a gente achava pra complementar o gameplay um do outro. Foi um conjunto de coisas que fez a gente se dar bem e eu particularmente acho que me dou muito bem com ele hoje. Eu gosto muito dele, acho que ele gosta de mim também, né? Não sei, vamos ver. Então, no começo foi um pouco difícil, eu tava num ambiente novo, totalmente novo, então é tudo novo, então eu não vou ser do jeito que eu sou no começo, assim, tá ligado? Então foi uma fase de adaptação, fui me soltando aos poucos, conhecendo, tipo, vendo qual era o meu espaço, vi que eu tinha espaço. Eu trabalhei com ele no Academy, né, a gente trabalhou juntos. E desde que a Loud começou a pensar assim, na possibilidade dele subir, a gente foi se preparando, né? E eu fui conversando com ele sobre essa possibilidade para que ele estivesse bem consciente que seria um desafio, mas que a gente estava confiando nele, né? A gente também trabalhou o time para que aceitasse bem ele e ele para que ele conseguisse se encaixar bem no time. Ele é uma pessoa que ouve muito e ele absorve muito conhecimento, feedback, então foi algo que fluiu muito bem, sabe? Quando me falaram que o Brence ia entrar, pra ser sincero, eu fiquei com bastante dúvida. Eu via que ele era um jogador bom, por questões de treino que ele já treinava com a nossa Academy, assisti o campeonato dele, eu acompanhei também, depois que a gente foi eliminado no primeiro split, os jogos dele. Eu sabia que ele era um jogador bom, mas sempre rola aquela dúvida com o jogador novato. É um CBLOL presencial, então às vezes o jogador pode sentir ali, jogar no palco, jogar com plateia e tal, e foi uma surpresa muito positiva na minha opinião. Então, como eu joguei minha carreira toda com o Dudes, acho que no começo foi tudo muito estranho pra mim, porque pô, eu tava, sei lá, 4 anos com o Dudes, eu já sabia como ele pensava, sabia como ele comunicava, e aí quando entrou o Brence, tipo,
eu vi que eu tive que ter mais responsabilidade, principalmente no começo, porque o Brence entrou, ele era da Academy, então tipo, ele não tinha muita confiança pra falar o que ele pensava e tal, tanto em draft como dentro de jogo. Aí no começo eu tive que ter essa responsabilidade de falar, pô, a gente quer jogar essa lane, ou dentro de jogo eu era o responsável por falar mais coisas de lane também. Então acho que no começo demorou um pouquinho e também o Brence evoluiu muito, principalmente comunicação durante o split. Então chegou no final, já era mais de boa, não precisava falar tudo, o Brence já estava entendendo mais inglês e tal. Principalmente no inglês foi a parte que eu tive mais dificuldade. Tadinho do Celso, mano. Ele tinha que traduzir basicamente tudo que eu queria e tudo que o Croc falava, ele tinha que falar pra mim, que eu não entendia nada, né? And I think that it's important that you guys think where we need to go, where we want to go, and we think all the steps to get there. Entendeu, Brence? Eu fiquei muito tryhard nisso, de inglês. Eu falei, mano, eu preciso entender o que ele tá falando. E aí todo dia de noite eu pegava pra ler as coisas no final do dia, no treino. A gente treinava, acabava o treino, eu jogava solo kill. Depois solo kill eu pegava os bagulho pra ler, de inglês, que eu tinha anotado, tá ligado? Até que chegou um ponto que eu entendia muita coisa, mas não sabia falar muito. Mas aí foi evoluindo, até que a gente chegou no melhor ponto, né? Cara, as duas mudanças que tiveram nessa line-up desse ano, desse segundo split, foram muito boas, de certa forma. O Brence, cara, com certeza é a revelação do ano. Tipo assim, não tem nem dúvidas, acho que ninguém tem dúvidas do cenário. They're going to exchange sides with us. Either we get info towards 100% what Taliyah is doing so we can defend it, and again, face check and we can kill. Confronto que promete demais para fechar essa estreia maravilhosa no dia de hoje. Flamengo Los Grandes contra a galera da Loud. Pegou, ele tá no meio de todo mundo, Curi. Jungou, ficou um pouco atrás. Ele já foi eliminado. E vem com tudo para poder fechar o jogo. Vitória da Loud. Cara, eu fiquei meio nervoso, pra falar a verdade. Voltando do stage, tô até agora meio tremendinho. Mas assim, de uma forma geral acho que foi bom, acho que dentro de jogo ali, acho que o pessoal manteve a calma. Bom trabalho psicológico. Graças a... Então acho que foi de boa. Tava mais com essa ansiedade de voltar logo pro stage, tava jogar, fazia tempo. I was excited game fans and crowd in the front of us. It was really funny game. Yeah, we need to make more mistakes. Eu não sei se eu tive a impressão errada, mas tive a impressão que eles estavam levantando bastante a mão quando roubaram o Barão, mesmo atrás no jogo. Aí eu só gritei a realidade, sem todinho e misto quente da mamãe, o buraco é mais embaixo. Mas esse roubo de Barão deles aí atrasou um pouquinho o jogo de vocês, né? É, atrasou, ele realmente mandou bem no 50-50 no Smite. Acabou que eles não tinham muita chance na luta, então acho que eles mandaram bem nisso. Depois a gente tentou um dive, que acabou dando um pouco mais de abates pra eles, e eles conseguiram segurar um pouco, mas acho que o jogo nunca saiu de controle, não. Jesus. Meu Deus do céu. Parece que acabou com 17 kills também. Bom, a gente começou mal em relação a resultados no stage desse split. Por mais que a gente estivesse indo bem nos treinos, simplesmente a gente não conseguia clicar no stage. Mas eu acho que o ponto de inflexão da equipe foi quando os jogadores começaram a ser mais unidos. Ô Belo, vou jogar assim, early game. When I see it's a free hero, we just go up and take hero. No, I think depends on the top matchup. What matchup?
It's for encouraging. Tank against tank is whatever? Yeah, whatever. If it's win, we need to get help. Ok. Eu sei, mano, o que a gente tem que fazer, tipo, divisão e tudo mais, eu sei os conceitos. Só que é um bagulho que, às vezes, da gente falando tanta coisa assim, é um bagulho que eu não tava focado tanto dentro de jogo. Se eu mesmo não me relembro... Eu gostei. Porque, tipo assim, eu vi a nossa visão nesse primeiro jogo e achei um absurdo. Aí no segundo jogo, que eu tava gerenciando, sério, tirei tanta ward dos caras, mas tanta ward. Ele tinha com 50 de placar de visão em 15 minutos. Os caras, mano, por isso que o jogo foi tão fácil, eu tenho certeza. De tanto que a gente, tipo, limpou o mapa. A gente fala, toda hora eu falava, ó, tem isso aqui. Porque eu fiquei focado nisso, simplesmente, não é que eu não sei. Mas eu botei meu foco nisso e é um jogo, e é um bagulho que, mano... Não, eu concordo, eu concordo com isso. Concordo com isso. Então, esse é o meu ponto. Sim, porque a gente não sabe ganhar o jogo sem pegar kill, esse é o meu ponto desde o começo. Sim, só que tipo assim... Então aqui você tinha que falar, ó, ele já controlou a visão, o Drake tá de graça, o Swain tá dando B, tem que esperar o tempo dele. A Nami pode dar outro B e pegar mais 3 wards que os caras vão entrar limpando. Já é um puto objetivo que a gente ia falar, caralho, mano. Tudo bem. Verdade, aí o Celso ia falar ele ia tentar invadir, ele ia falar, não, eu preciso dar B porque os caras vão quebrar meus wards, eu preciso ter mais ward. Tudo bem. Isso é o que os times bons fazem, no caso. Só que... O que? Tá ligado? Tu diz o que os times bons fazem. Quando a gente tava jogando no MSI lá, quando a gente jogou com a PEN, a gente ficava falando disso. Sim, e aí, só isso, só que tipo assim, a gente já conversou sobre situações assim, só que você não lembra. E aí tipo assim, o meu ponto é, para situações assim ficarem mais fáceis, eu consigo... Não é, porque tipo, LoL é um jogo que quem fizer o básico melhor vai ganhar. Não, ninguém joga perfeito, alguém vai errar além de vez, alguém vai morrer, alguém vai perder flash, vai acontecer, tô te garantindo, qualquer time do mundo. Só que se não tiver os conceitos na cabeça, vai perder todos os jogos. Essa é a diferença da LPL. A LPL morre pra caralho. Se você assistir o jogo dos caras, controla que só o caralho, mano. Só que não tem como jogar contra, porque os caras têm isso aí tão básico que o cara morreu no bot, o cara foi insta no mid, já tirou o flash do mid, voltou pro bot, fudeu o bot de novo e fez o Drake em 4 minutos e acabou o jogo. Hoje. Por que você acha que é isso? Porque aí o cara trollou no mid? Não. Porque ele sabia o que ele tava fazendo. Ele jogou de acordo com o conceito dele. Mas todas as vezes que a gente disputar, só espera chegar a próxima. Já era, tá ligado? Bem na moral. Só de... Como é, Lulu? Acho que mais provável ou vai ser Lucianami ou o Zeri. Cadê a feira sem nada? Pessoal, o palco tá liberado, vocês podem descer, tá? Ok, obrigado. Tá bom, valeu. Vamos observando então as primeiras movimentações. A equipe do Flamengo Los Grandes vem entrando na selva pela parte de baixo do mapa. Zeri tá em perigo. Pra tentar garantir esse roubo, Super Mega Míssel pra conectar. Roubou! Varão! Míssel dá informação e Shingo vai ter que fazer milagre de novo, será? Tá com flash, tá com ult pra entrar. Roubou! É possível. Falar a verdade, depois daquela derrota do Flamengo, a gente sabia que, de certa forma, não era culpa só do Croc. Obviamente todo mundo ficou abalado aí, mas visivelmente o Croc ficou mais. Olha a cara do Croc depois de perder o bar e olha o olhar do time para o Croc. 처음에 그러니까 그런 글을 최대한 안 보려고 했어요. 근데 처음에. 근데 이게 어쩔 수 없이 저희 관련된 거다 보니까 막 유튜브에도 그 알고리즘으로 뜨고 막 SNS에도 계속 막 메시지 오고 막 욕설 날라오고 그러는데 처음에는 이게 내 잘못이 무조건 제 잘못은 있긴 한데 무조건 내 잘못은 아닌데 이거 하는 거 보면은 얘네는 리그 오브 레전드를 모른다 바보들 이러면서 그냥 무시했었는데 그 진 경기는 확실히 좀 죄책감 같은 게 있었어요. 왜냐면 그 콜 같은 것도 다 제가 했고 했는데 그냥 그 경기 제가 조금만 더 집중하거나 했으면은 괜찮은데 뭐 그랬었습니다. Like 3 times same way, we can't just give up the vision can rotate for Lobo. I'm very useless. I have zero damage, I have only EQ. At first one, we didn't predict, so it's okay, but... Because you are never with me. Never. And I have Ignite. Because we are open 3 man, 2 lane have 3. No, I need to push side and move, I have Ignite, but you are never with me, never. I never more play champion with Ignite. I only play TP now. Same thing yesterday, I give so much and he was 2 levels ahead after 30 minutes because he just plays side lane. And you never come with me, never. Just
stay here. If you're going TP stop, Arnie back and TP. Yeah, then see how we fight on last. I was really mad, but here like impossible to fight. Like they just rush Dragon. Yeah, after this, like you need to give Drake. Eu não sei mais o que fazer, sério. Então, depois desse final de semana tenso, a gente viu que não dava pra continuar as coisas do jeito que tava. A gente chegou a ter uma reunião, uma conversa muito importante e que a gente colocou os pontos dos jogadores, pontos da comissão técnica pra ver o que a gente ia mudar. Assim, tava tudo certo na cabeça de todo mundo, mas chegou um dia ou 2 dias depois de treino, a gente foi treinar e acabou que os nossos treinos foram muito ruins. Acabou o quarto jogo, eu desliguei o computador. Falei, mano, não vou jogar mais assim. Não tem como continuar assim, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa pra resolver, mas eu não vou jogar mais assim. Me arrependo, inclusive, acho que eu passei um pouquinho do limite. Cara, a gente teve umas regras que a gente criou pro time de draft, principalmente, a gente apelidou de draft dos campeões, né, que só os campeões, só quem é campeão que sabe essas regras. E acabou que na final o Winner contra a gente esqueceu completamente dessa regra, dessas regras, e a gente perdeu. E a gente voltou e discutindo e falou, mano, o que é isso? A gente tá fazendo o draft sem o draft dos campeões, o que é isso? Vamos fazer coisa certa. Aí depois disso a gente não perdeu mais nenhum jogo, são regras que a gente criou, que não vem ao caso agora, né? Mas acho que um dia quem sabe vocês fiquem sabendo, que ajudou muito o nosso time e com certeza foi grande parte do nosso título também, dos nossos ótimos drafts que a gente teve, foi isso também. I think so far we are good. The only thing is like, We're not banning Lucian? We banning if they leave it open. No, man. I mean, we have the 3 bans, right? It's Lucian, Jay, Senna. Você quer deixar passar por eles? Eu acho que nem. Eu gosto. First pick estaria, if they go Lucian, we go Jhin, Alistar. And if they don't go Lucian, we just ignore Lucian. Okay. 1, 2, 3, go! É isso aí, meus amigos. Então, vamos pro jogo. Tá na hora. É mais um do dia. É Loud contra PEN. Tá valendo! E enquanto que a PEN vem fechando, o que é que vai acontecer? Ainda batendo na torre lá embaixo. Vai ter eliminação por aqui. O barão vai ser executado. É garantido pela equipe da Loud. A equipe da PEN não quer saber. Nexus exposto. E a PEN garante a vitória! If I full fight and they commit, Sarasiti they just die. If we 2v2 and you disengage or when get KO, we can choose. Okay, I just worry about like, we come first, knock off, then I got one shot. Oh, I don't think, because if they focus you, I kill both, for sure. They need to kill me. Existiu um momento depois que a gente perdeu alguns jogos que a gente conseguiu se achar, que a gente realmente conseguiu, como eu coloquei, que os jogadores não só vissem o jogo do mesmo jeito, né, que foi o que eu coloquei que era um ponto muito grande, que eles já viam, mas com que a gente sempre visse isso em todos os jogos. Iniciado o confronto, a princípio todo mundo protegendo as entradas da própria selva. Entrada no grab, vai virar a equipe da Red pra cima da Loud. Cai um por enquanto, a pressão ainda... Pra abrir 1-0 nesse domingo maravilhoso, a Red Kennedy Scalunga consegue uma bela partida com belas teamfights. É, meus amigos, então agora jogo de número 2 importantíssimo aqui, porque é pra abrir o 2-0. A Loud continua perseguindo ainda, bate por cima do Aegis, enquanto que fica mais um pra trás, Double Kill na jogada. A Loud agora na terceira entrada dá muito certo, caiu 1, 2, 3, vai cair o 4. A Loud vai limpando o jogo. O
Excelente jogo de volta da Loud para reacender as chamas dessa série. If you guys think you only draft with receiver is a problem, we go red. We go blue side. I don't think so. We can actually go the Zeri. Go red, no? I like the red side. I like red side too. Red side, just go Zeri Hakan and it's fine. Tem abate pra cima do Tina, já perde tirador agora, pro abate também do outro lado. O Gigo chegou atrasadíssimo e tchau! E a Loud desempata a série! 1, 2, 3, gol! Let's go! O Kevin tá muito forte, já perde agora o Jojo. Perde um jogador, a equipe da Red, o Ellis tá na backline, Titã vai ser eliminado, não tem muito o que ele possa fazer. Vai tentando desengage, é neutralizado, a Loud encontra o caminho e exposto a avassaradora Loud garante a vitória! Ô, mas os caras jogaram bem também, tá? Não, jogaram bem pra caralho, mas tipo... Falou, até mais. Tchau, falou, boa sorte aí. Consegue tirar lá pra mim? Consegue tirar? Independente de onde você chegue, eu vou amar vocês de qualquer forma e eu espero que a gente seja campeões. Amo vocês, tá bom? Confio muito em vocês, estou muito feliz, preparada para gritar tanto e bater de frente com a torcida também. Obrigada, amo vocês muito. Boa sorte. A gente vai fazer a festa aqui hoje e o resultado é nosso. Faz o L. Eu acho que vai um 3-0 sólido. É sem medo. A nossa torcida é pra vocês. Mano, cá estamos nós na final do ginásio do Ibirapuera. Lógico que bem, tipo, eles conseguiram. Cara, só quem acompanhou essa fase de ponto sabe a saga que foi os meninos. Eu ainda falei, numa época que a gente tá perdendo, eu falei, mano, não é um caminho fácil que fazem grandes campeões. Mano, pro time isso. Ai, ó, a voz até gagueja aqui, porque pro time isso é muito especial, gente. Tipo, ele queria muito essa final. É muito especial voltar pro Ibirapuera pra ele. A família dele tá, tipo, emocionadíssima e eu também. Como meu primeiro título, né, foi quando começou a pandemia, era online, então não tinha torcida nem nada. Aí chegou no dia, mano, tinha muita gente, foi uma experiência que, pô, acho que eu vou levar pro resto da minha vida. Coisas importantes, a gente não precisa dominar isso tão cedo, mas a gente também pode depois só expulsar e dando face check rasgando os dois em volta. Porque, por exemplo, se a gente vier daqui pra cá só dando face check rasgando também, tá suave. A gente não precisa começar aqui necessariamente. Então a gente pode ficar suave. Só prestar atenção no tempo, tá ligado? Se não tiver ninguém aparecendo igual no último jogo da FURIA, não vai acontecer. Eles já estão conversando 100%. Bom, gente, estamos aqui. Esse é um dos nossos objetivos, não é o fim da caminhada, mas é uma parte importante dela. Tudo que a gente passou até aqui, todos os conflitos, tudo que a gente viveu como time trouxe a gente até aqui. As brigas, as conquistas, vamos focar no aqui e agora. Today is going to be a series that we know Pen Gaming fight a lot of Heralds, right? They maybe try to play some 2v2s, like if they play early game champions, they can try to set up ganks. They are a team that will try to brute force into Drakes. I'm pretty sure on their communication they will be focusing on that. How can we win team fights? How can we win Drakes? I need to reset right now, I need my flash, I need stopwatch, I need cleans, I don't know. Be prepared, because they will try to fight. For mid game it's going to be like a really contested game. If they are behind, they will still try to brute force because that's how they play, you know? Shiva, I died. Okay, my bot lane is like this. You know, like go back into the game. The game is not over. We will start banning Jax. It's a champion that's comfortable for them. We can change down the series. We just need to talk. We need to be assertive. That's important. Every time you go back here and inside the game, keep your emotions calm. We talk rationally. Okay? If we keep fighting, it's like just one argue against the other. The second one is going to be Trundle, just to make sure we get like easy 2-3, get better picks for Robo, Far 5. That's another pick that we can change the ban, but we need to adapt it during the series. The Seraphine ban is going to be if
there's a possible chance they can ban Sivir, Kalista, Lucian. If they can ban those three, we're banning Seraphine. Because we don't want to play Zed against Seraphine, okay? In any other case, we're first picking jungle. I prefer to play Wukong or Poppy Thunder Metro. So this scenario of Poppy ban, we will drop more Pry, okay? Yeah. We will talk more during the games. But in general, if we don't need to ban Seraphine, you guys have suggestions? Swain, Sylas, Gwen. For me, Swain or Gwen? I think Gwen is the bad champion. Because if this guy don't have support of engage, they will need engage on top, you know? We have now Kalista in Jericho bot, so they will focus other guy. They can't focus me and Chinos because they know we can play a lot of champs. So Yeah, probably we're banning Trundle, they could try ban Poppy. jungle, okay? Esse é meu primeiro split no CBLOL e tipo, foi um split assim que eu tava muito curioso pra saber como ia ser. Eu não sabia falar inglês, não sabia nada. Esse é o meu primeiro split com um grande time e eu só queria que vocês soubessem que tipo, antes se eu não soubesse que eu ia estar aqui hoje na final com vocês, e eu pudesse escolher qualquer time pra começar no CBLOL, eu escolheria vocês de novo, entendeu? Sempre, porque, mano, eu amo todos vocês e eu gosto de jogar com vocês, mesmo com o vou enchendo o saco o dia inteiro. Então, mano, é isso, vamos fazer o nosso jogo hoje, vamos conversar. A cada jogo a gente conversa o que a gente quer fazer, se é a melhor opção. E mano, vamos junto, let's go together, sweet. Break top, yeah, break mid, break bot, please. Mano, vamos pra cima junto, tá ligado? Vamos aproveitar, mano, vamos aproveitar junto nessa porra, mano. Let's go, let's go. De um lado, Pain Game do outro, faz barulho mais uma vez, porque Ibirapuera tá valendo! Vem chegando pelo lateral agora pra cima do Dinquedo, vai tentar uma jogada, intercepta na hora, sensacional! Isso foi uma pintura! Vai ter eliminação veloz, jogada pra cima do suporte, já perde também o outro lado e deu bom pro Dincaselli! A pressão vai se dividindo agora, Carioca vai sendo focado, pode ser eliminado o primeiro que cai. O Weiser em cima do Brace, ninguém para o robô, ninguém para o robô, ninguém! Já caiu o primeiro, cai o segundo, pode cair o terceiro e a Loud vai pra vitória! Pode fazer o L que o primeiro jogo da grande final vai pra Loud. Essa porra, no meio do jogo formigando, caralho, vai tomar vento. Não, tá formigando de, sei lá, de dentro, velho. They try to take the Azir for about like, because they want to try to take away the mid prior, and they were just like warding outside the ramp, you know, like the entrance ramp. Yeah. So like, even though they didn't play to pressure early game, I feel like they knew they would like to trade Herald before. And they're playing to scale, like they went for Seraphine against Azir, so now we have to see which side they will choose and how they will change. We just need to be careful, like if they make this type of composition again, understand that they want to win on team fights, but if we make mistakes, they will punish. We still can win, we still can lose, depends on ourselves for next game. Então, meus amigos, vamos ver quem é que vai ficar mais à prova nesse jogo de número 2, porque temos Loud e Pain de novo, lado a lado, frente a frente, meus amigos, tá valendo! A Pain foi lá pra cima, conseguiu colocando a central de controle dentro do Barão. Vai pra cima agora o Cells, tentando chegar em cima do Carioca, no damage não melhorou, porque o Dinheiro tá batendo, tá liberado por ali, grande eliminação, já pra cima da lista, mas é um por enquanto, o Doc foi eliminado, vai cair o Dinheiro e sem o Dinheiro a Pain perde força, a Loud vem pra tentar, vai tá lá! Esse Loud que abre 2-0 na série! Só o negócio tá um pouquinho rouco, mas tô ganhando bastante água. Bora, velho. Vamos go pro. Então, de
gente tá aqui para aproveitar o máximo, meus amigos. Então vamos pro jogo. Até agora, 0 PEN, 2 Loud. A luta que pode encaminhar a história do jogo. A equipe da PEN chegando pela lateral, fica um pouquinho mais isolado. Todo mundo frente a frente, estão esperando passar o tempo do Mega do robô. Ele faz a entrada, joga somente pegar o parede, entra todo mundo, como vem aí? E a equipe da Loud puxa o gatilho primeiro, caiu o segundo, vai cair o terceiro. A PEN é esmagada! Não tem milagre, meu amigo. Acabou. O dia hoje é verde, faz o L Ibirapuera! Eu não tinha me dado conta do que estava acontecendo. Tipo, a gente tinha de 3-0, aí a gente tinha acabado. Aí, sei lá, a gente começou a comemorar assim, e eu tentando associar, tá ligado? Mano, será que é real? Tipo, Bom, ganhar esse título foi uma honra muito grande, a gente ainda tem muita história para escrever junto, eu e a Loud. Cara, pra ser sincero, eu não esperava que em tão pouco tempo de projeto ia conseguir ganhar uma final lotada no Ibirapuera. Quando a gente chegou lá e viu aquela coisa daquele tamanho, às vezes eu olhei e falei assim, velho, o que eu tô fazendo aqui? Eu não era pra eu estar aqui, como é que eu cheguei aqui tão rápido? Ainda mais com um time que veio na pandemia, né? A Loud foi um time que foi crescendo muito na pandemia. Então ver aquela multidão ali, pra mim foi bem, uma experiência bem marcante, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer. Então, eu tô me sentindo muito eufórico, tô quase sem voz já. Então, muito obrigado aí por todo mundo que acreditou. É um tweet melhor que o outro, cara. Não, mas não é qualquer um, olha isso aqui. É que isso daí eu já tinha visto já, mano. Isso daqui... Eita, vai vazar as mensagens. Mas isso aqui, ó, já tinham mandado antes da final, antes da cena de tudo. Já tava preparado. Tá preparadaço. Já tava no gatilho. Pô, acho que... Não, tem pouca pessoa, pô, pra tirar foto, não. Acho que a fila deve estar só fazendo curva no estádio inteiro. Mais umas 3 horinhas aqui e a gente vai pra casa. Família, é isso, hein? Trouxemos esse CBLOL pra casa. Muito obrigado a todo mundo que torceu, que apoiou a Loud desde o início, nos momentos difíceis e nos momentos agora de glória, né? De gratidão. O Mundial é o sonho de todo jogador. Tá representando o Brasil, é o maior campeonato que tem do LoL. Não sei se a gente vai conseguir, mas tá planejado uns treinos bons aí, finalmente. Eu tenho certeza que a gente ainda consegue levantar mais troféus e quem sabe bem internacionalmente, que é o meu maior sonho. Vou dar meu máximo agora nesse Mundial. Cara, eu tô bem confiante e espero fazer diferente, né? Acho que não só a gente espera isso, mas a comunidade inteira do LoL brasileiro espera isso. E cara, eu tô confiante que vai ser esse ano. Acho que é isso. Feel the cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard and believe that tomorrow will be better. Give it time and you'll see. But there's always a new fight, always a rough night, cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view sight to see what to do, like to make a new move, right? And I can feel the weight of the world better brace fast. Got a little blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So I'ma have to stay tall, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leading.